capítulo 6 de 1 a 5. A gente tem feito leitura responsiva, para que você possa participar lendo também o Evangelho. Então, por favor, me ajude lendo os versículos pares. Pequeno texto, curtíssimo texto, mas um texto muito profundo para todos nós. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando com as mãos. E respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido que o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Vamos juntos? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Meus amados queridos, nosso objetivo nessa noite é abordar o senhorio de Jesus. Abordar o senhorio de Jesus. A pergunta que eu quero trazer já enfática, para que a gente possa pensar, e no final do sermão espero que você saia daqui com uma vontade muito grande no seu coração de aproveitar o seu tempo, de viver conforme o Senhor quer. Porque a minha reflexão, a minha pergunta enfática é: como usar o tempo em benefício da edificação da igreja? Eu vou repetir essa pergunta: como eu posso utilizar de forma benéfica o meu tempo na edificação da igreja? Eu quero que você mais uma vez abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um recado, eu preciso que o Senhor possa lançar luz ao meu pensamento sobre esse texto. O que Lucas quis dizer? Qual é a história de Jesus? E que eu possa sair daqui 100% com vontade de aplicar no meu coração os ensinos dessa noite. Ore por você, extremamente por você. Ore por mim também, que eu tenho a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Mas ore por você. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida, o que está roubando o tempo da sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Hoje nós vamos falar sobre prioridades, sobre tempo, como aproveitar ao máximo o nosso tempo. Pai Santo, o texto foi lido. Toda palavra vem do Senhor, palavra especial, palavra revelada. O que nós precisamos é entender, Senhor. Ilumina-nos, ó Deus. Mostre algo novo nesse texto velho, antigo, mas que se renova a cada dia. Traga o meu pensamento ao meu coração, luz, lumine, o que Lucas quis dizer, por que ele quis colocar esse texto aí, e que eu possa aplicar em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existe algo difícil de lidar, existe algo complexo na estrutura da humanidade, e que Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, não precisava jamais passar por essa realidade, mas eu e você, nós passamos. Quando foi a última vez que você teve fome? Você já viu uma pessoa sentindo fome? O que faz uma pessoa sem o café, sem o almoço, sem a janta?
sem um alimento. A ONU trouxe um relatório pós-pandemia, porque a pandemia ainda não acabou. Mas o ano pandêmico foi marcado por um aumento extraordinário de fome no mundo. E eu sei que na sua mente você já deve estar pensando qual foi o país que mais sofreu. Sim, foi esse país que você pensou, foi a África. A África registrou um aumento mais significativo de pessoas sem alimentação. É um momento crítico para o mundo. É um momento crítico para o Brasil. Olha, pasme, o Brasil não está tão distante da África. No Brasil tem muita gente passando fome. No Brasil tem muita gente sofrendo sem a alimentação. Mas o relatório marcado do dia 12 de julho de 2021, então não está tão longe da gente, não está tão desatualizado. 12 de julho. Nós ainda estamos hoje no dia 10, daqui a 2 dias, esse relatório faz um ano. Roma/Nova York, 12 de julho de 2021, registra o relatório da ONU, houve um agravamento dramático da fome mundial em 2020. As Nações Unidas disseram hoje, muito provavelmente relacionado às consequências do Covid-19, embora o impacto ainda não terminou, não passou da pandemia. Um relatório traz das agências e estima que cerca de 1/10 da população global, deixa eu falar, 1/10 da população global, até 811 milhões de pessoas estão nesse exato momento sem ter comido ou sem ter feito nenhuma refeição nesse domingo. Você já tomou seu café, você já almoçou e provavelmente alguns já até jantaram aqui, ou vão jantar quando chegar em casa. O número da ONU sugere que será necessário um tremendo esforço para que o mundo possa honrar a sua promessa de acabar com a fome, pasme, até 2030. Olha para esse texto. A nossa história nessa noite é Jesus passando por um campo. Era um sábado, estava ali alguns cereais, provavelmente algumas espigas de milho, e os seus discípulos tiveram fome. E os seus discípulos no sábado vai e colhe algumas espigas para matar a fome. Jesus não precisava comer, ele era 100% humano e 100% divino. Bastasse ele agora dizer: eu estou sem fome. Mas Jesus não proíbe a ação daqueles discípulos em colher algumas espigas. Mas o texto que você leu nessa noite, o problema não é a fome, o problema não é o sábado, o problema não é a necessidade daqueles homens que estavam ali, o problema se chamava fariseus de plantão. Você consegue ver alguns fariseus escondidos entre os milhos? Alguns fariseus observando o que Jesus ia fazer com os seus discípulos. Não pode colher no sábado, não pode matar a fome no sábado, não pode suprir a necessidade no sábado. Coloque essa palavra aí no seu boletim: necessidade. Essa é uma palavra-chave para você remir o seu tempo em benefício da edificação da igreja. Essa é uma das palavras que eu quero deixar como pista: necessidade. Irmãos, mas quando a gente olha para o Dr. Lucas, para o Evangelho, uma das diferenças entre os escritores dos outros evangelhos é que Lucas é aquele que apresenta um longo relato da natividade. Mateus oferece uma genealogia de Jesus e dedica 8 versos, muito importantes à concepção do nascimento de Jesus. Mas Lucas, ele escreve com ricos detalhes o nascimento de Jesus em Belém da Judeia. Ele relata a história de Herodes. Ele diz que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E você sabe por que Marcos está fazendo isso? Qual era o objetivo
Melhor, qual era o objetivo de Lucas? Porque Lucas está trazendo uma história tão detalhada para nós. Qual era o objetivo de Lucas? Convencer o seu amigo, como é que chamava o amigo dele? Teófilo, que Jesus era o seu melhor amigo. Então nessa noite eu quero que você comece a entender ricos detalhes do Evangelho de Lucas, porque Jesus é o nosso melhor amigo e não pode ter dúvida nenhuma em nossos corações, nem no coração de Teófilo, nem na mente de Teófilo. Você vê que os outros evangelhos, Marcos, como eu estava falando, ele é rápido na natividade. João começa o seu livro, não começa da base terrena, mas João começa da base eterna. Ele diz lá em 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo estava face a face com Deus, e o verbo era Deus. Então você vê, o doutor Lucas começa abordando fatos históricos, Marcos ele é rápido, e João ele já começa lá nos céus. A percepção de João é a eternidade. João seleciona a vida de Jesus na terra e alguns eventos importantes, e também apresenta a narrativa da morte e ressurreição. Porém, Lucas ele é enfático em dizer: Jesus é o meu melhor amigo. Eu queria que você falasse no seu coração isso. Jesus é o meu melhor amigo. Ter convicção, porque quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós abordamos esse aspecto. Mas no sermão passado, que já vai aí alguns dias, eu quero aliás agradecer ao presbítero Paulo por conduzir o nosso culto de domingo passado. Deus abençoe grande e ricamente. Estávamos juntos lá no aniversário da igreja do Novo Gama. Mas um sermão que já vão 15 dias, nós trabalhamos o principal objetivo da igreja. E os irmãos, é só você dar uma olhadinha, veja a abordagem da vocação de Levi, que começa no versículo 27, depois Jesus come com os pecadores, é questão do jejum, e aí a gente fecha o capítulo de número 5, nós informamos e perguntamos qual o principal objetivo da igreja. Há 15 dias atrás nós respondemos, o principal objetivo da igreja, você lembra? Evangelizar. Jesus nos chamou para evangelizar. Jesus chamou Levi, que é o próprio Mateus, e ele elucidou o seu questionamento a respeito do jejum, e ele convidou a todos a evangelizar. A missão da igreja é evangelizar. A sua missão é falar do amor de Cristo. Mas isso ficou para trás há 15 dias. E hoje o meu resumo, o nosso resumo, é: o Filho de Deus tomou sobre si a natureza humana. De novo, qual é o resumo de todo o sermão? Jesus tomou sobre si a natureza humana. Aliás, Jesus ele demonstra isso em várias passagens. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus precisou de amigos, Jesus precisou de algumas pessoas que orassem com e por ele. Jesus era alguém que se sentia bem quando alguém voltava e agradecia. Veja, isso tudo não são ações nossas, humanas. Então Jesus ele toma sobre a sua natureza humana caracteres que você tem, que eu tenho, que nós temos. No final de semana você vê mais uma vez Jesus tomando sobre si a natureza humana. Eu já falei que ele não precisava comer, mas ele comeu. E vou mostrar para você que ele não quebrou a lei, que ele refutou uma falácia, uma mentira dos fariseus. Irmãos queridos, a exposição do versículo 1 ao 5 traz a apresentação enfática. Eu teria que começar a minha mensagem pelo versículo de número 5. Vamos fazer uma inversão aí. Comece dentro da exposição, da exegese, através do versículo de número 5. Nós estamos lidando aqui com quem? Com o Filho do Homem. O Filho do Homem, ele é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo.
Ele é o Senhor do dia. Ele é o Senhor de tudo que existe. O Filho do Homem é Senhor da terra, dos céus. O Filho do Homem tem toda a autoridade foi concedida por Deus nos céus e na terra. O Filho do Homem tem poder, tem autoridade sobre esta igreja, sobre o Brasil, sobre os planetas, sobre as gerações que se passam. O Filho do Homem tem autoridade sobre a nossa geração. Irmãos, passarão os céus e a terra, mas as minhas, isso é autoridade. É autoridade. Essa história é registrada nos evangelhos sinóticos. Ela é reprisada e repassada em Mateus 12, de 1 a 8. Ela é apresentada em Marcos 2, 23 a 28, como sendo um relato muito importante para todos nós. O problema aqui é uma das principais áreas de conflito entre Jesus e os fariseus, entre os dirigentes daquela época dos judeus, que era da observância apropriada do sábado. Amado querido, ele vai revogar essa questão do sábado. Mas até chegar a troca do sábado para o domingo, que nós sabemos bem como isso vai se dar, os fariseus, eles vão pegar no pé de Jesus. Eles vão questionar Jesus. Eles vão apresentar muitas coisas da lei de Moisés, da lei mosaica. Não é de surpreender, pois que Marcos e Lucas, nesse ponto, relatam duas controvérsias em torno do sábado. Mateus também as relata, porém, bem mais adiante no seu evangelho. Marcos e Lucas apresentam a história dessas controvérsias em decorrência das observações de Jesus acerca do jejum. Olha, nós já falamos aqui a respeito do jejum, e eles vão voltar a discutir a respeito do jejum. Não obstante, provavelmente não existia uma estreita uma conexão cronológica. A pergunta sobre o jejum foi feita um pouco mais tarde, depois da escolha dos 12 e da pregação do Sermão da Montanha. Há três controvérsias sobre o sábado. Primeiro, descrita no Evangelho de João. Segundo e terceiro, nos sinóticos, e ocorre em sucessão bem próxima durante a primavera e meados do verão de 28 depois de Cristo. As três foram: primeiro, a discussão sobre a cura no tanque de Betesda, por ocasião da Páscoa. Está lá em João 5, de 1 a 18. E esta foi seguida pela controvérsia sobre o apanhar espigas de trigo. É o que nós estamos aqui conversando. Lucas 6, de 1 a 5 e paralelos. E a terceira dessas controvérsias parece ter sido a segunda escolha dos 12 e a pregação do Sermão da Montanha, lá em Lucas 6, 12, 49 e Marcos 3, 6, 13 a 19. Controvérsias a respeito do tempo. Vamos dar uma respirada. Nós perdemos muito tempo, nós perdemos muita energia, nós perdemos às vezes até mesmo os objetivos, e vimos no sermão passado que o objetivo da igreja é evangelizar, é anunciar as boas novas. E a pergunta é: como eu posso usar o meu tempo em benefício da edificação da igreja? Então você começa a observar que Jesus, mesmo sendo alguém que veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei, ele está com foco no tempo. O seu tempo vale muito. Aliás, irmãos, quanto vale o tempo, o seu tempo? Será que o nosso tempo ele deve ser gasto olhando o Facebook, olhando o Instagram, fiscalizando a vida das pessoas? Será que o nosso tempo ele deve ser gasto olhando uma televisão, olhando para o nada? Será que o nosso tempo deve ser gasto dormindo, vendo a banda passar? Alguém falava lá no encontro dos jovens que muitas vezes as pessoas estão vendo a banda passar. O que é vendo a banda passar? Senta e fica assistindo, e a idade vai passando. Ontem eu era menino, hoje eu sou jovem, amanhã serei adulto, depois serei velho, e as coisas de criança já passaram, mas eu estou deitado em berço esplêndido, vendo a banda passar. Eu não estou aproveitando a minha energia, eu não estou aproveitando o meu tempo.
Irmãos queridos, Jesus traz para nós aqui duas lições. A primeira lição, para que a gente possa bem aproveitar o tempo, e o tempo ser benéfico na edificação da minha vida, na edificação da igreja, é observar em primeiro lugar, implicitamente, os fariseus acusavam os discípulos de profanarem o sábado. Eu posso trocar tudo isso aqui por uma citação mais simples. Eu posso dizer que eu perco meu tempo quando eu estou preocupado com os outros. Eu estou preocupado com aquilo que as pessoas têm, aquilo que as pessoas conseguiram, aquilo que as pessoas vão dizer de mim, aquilo que as pessoas vão achar que eu sou, e eu esqueço de viver. Muitas vezes eu estou vivendo em torno das pessoas, de terceiro. Eu estou vivendo implicitamente, sendo dominados por aqueles que estão aí para acusar, para matar e para botar um jugo. Verso 1 e verso 2, meus irmãos, começa dizendo assim: aconteceu que num sábado, era um sábado, o sábado que é registrado aqui, nós não sabemos, mas era um dia de sábado, e você já sabe que no sábado, o que os judeus esperavam de todos, é que eles estivessem dentro da sinagoga, que eles estivessem ao lado da Torá, que eles estivessem pego aos ensinamentos da lei. Não podia, a história diz que havia 25 leis que eles não podiam fazer. Já já a gente vai falar sobre isso. Eles foram criando pesos. Tudo que Moisés esperava era que as pessoas guardassem o dia do Senhor, não trocassem o dia do Senhor. É como se hoje, meus irmãos, nós esquecemos que o dia do Senhor, que é o domingo, ele precisa ser do Senhor. Ele precisa ser gasto para o Senhor. Ele precisa ser usado com inteligência, para benefício da obra do Senhor. Evidentemente, verso 1 e verso 2, o grão estava maduro. Jesus, acompanhando os seus discípulos, está caminhando pelos campos de cereal. A tradução hebraica diz assim: campos de cereais regular. A justificativa do contexto literalmente significa aquilo que foi semeado. Eles estavam andando em meio a um grande campo semeado. E era um sábado. Observe o versículo 6:1, fala do sábado. Observe o versículo 6, grife sábado. Observe o versículo 7, grife sábado. Observe o versículo 9, leia-se sábado. Então veja, meus irmãos, que a grande preocupação daquelas pessoas era com o dia, e não era com a necessidade. Era com o dia, e não era com a necessidade. Literalmente significa observar que os discípulos estavam com fome, famintos. De onde eu posso tirar isso? Folheie a sua Bíblia para Mateus capítulo 12. Veja o que Mateus capítulo 12 empresta para nós. 12:1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome. Os discípulos estavam com fome. A necessidade era matar a fome. E como poderia aliviar a fome se eles não comessem? Então eles colheram essas espigas. Eles esfregaram entre as palmas da mão e as comeram. A lei não expressava claramente o que diz lá em Deuteronômio. Vamos recordar? 23, 25. Veja o que a lei fala sobre isso. Deuteronômio 23, 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice.
Estava estipulada na lei. Nós passamos pregando sobre esse versículo aí há um ano e meio atrás. Era permitido a qualquer pessoa fazer isso? Sim. Se estavam com fome? Sim. A lei não coloca, é proibido comer no sábado. Não, no sábado se come também. Você está prestando atenção como é que os fariseus usam? É sábado. Não pode matar a necessidade de ninguém. Você que é inteligente sabe que para você remir o seu tempo, aproveitar bem a sua vida, você precisa investir na vida das pessoas com intencionalidade para suprir a necessidade daquelas pessoas. É urgente. Subitamente, meus irmãos, chegaram esses fariseus. Não indica de onde eles saíram. Eu imagino que eles saíram do meio dos cereais lá, dos trigos. E eles vieram. Um pouco antes, não, ausente de repente, já encontram ali, porventura estariam rodando ali perto, espiando numa esquina. Vamos ver o que aqueles homens estão fazendo. Precisamos pegá-los, precisamos destruí-los. Eles são heréticos, hereges. O fato é que essa pergunta não tem sido respondida em torno da história, ainda mais dramática, porque vocês estão fazendo o que não se permite fazer no sábado, perguntaram eles. O raciocínio subjacente aqui dos fariseus era o seguinte: não é proibido trabalhar no dia do sábado? Não. Não tinham os rabinos feito uma lista dos 39 trabalhos principais, divididos subsequentemente em 6 categorias, sobre qual um dos 39, todos eles eram proibidos no sábado? Eles tinham uma lista. De conformidade com essa lista, apanhar espiga não era o mesmo que colher. Esfregá-las com as mãos não era trilhar. Trilhar é como um instrumento que o Romário, os irmãos dedilham aqui. Trilhar é isso, é dedilhar um acorde. Eles estavam trilhando aqueles cereais. Aqui estavam os discípulos engajados nessa atividade proibitiva, e Jesus não fazia nada a esse respeito. Jesus, tu é o mestre, o Senhor tem que repreender os seus discípulos. Os inimigos de Jesus estavam matando a verdadeira lei de Deus. De modo algum proibia o que, ora, os discípulos estavam fazendo sob uma montanha de tradições, invenções humanas. Sabe o que faz a gente perder tempo? Invenções, tradições humanas. Isso destrói o vigor, faz perder o foco. Voltando para o nosso texto lá, 6:3 até o 5, é o segundo passo desse texto. Jesus defende e reivindica a sua autoridade como o Senhor do sábado. O versículo 13, respondeu Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros. Veja que Jesus agora intencionalmente vai dizer para eles: leia por favor a Bíblia, entenda por favor 1 Samuel. Está aí, vocês são os doutores, vocês são os conhecedores, vocês são aqueles que levantam o dedo para acusar, mas vocês não conhecem a história, não conhecem a Bíblia, vocês se orgulham de ser o próprio povo que defende a lei e seus escribas, e se consideram tão versáteis naquilo que pode ensinar aos outros. Não obstante, vocês não conhecem a palavra. Meus queridos, Marcos capítulo 2, 25 diz o que fez Davi quando se sentiu necessitado. A referência é o pão consagrado, o pão da proposição. Veja o versículo 4, ele expressa aqui como Davi entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação e deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. O que nós podemos entender com isso?
Esses pães da propiciação é como a nossa mesa de ceia que está aqui. Você imagine, de um sábado para o outro. Era uma semana que ficava. Ficavam 12 pães. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Essa mesa era trocada todo sábado. Mas durante aquela semana, os pães da propiciação, esses ficavam sobre a mesa. A referência ao pão consagrado, pão da proposição em hebraico, Leri Hepni, está lá em Êxodo 25:30. Em casa você pode ler. Esses pães da propiciação eram 12 pães postos em uma mesa de cera, de 90 centímetros era a mesa. A mesa era coberta de ouro puro no canto, pelas quais passavam as varas, para que pudesse ser transportada. A descrição desse móvel do tabernáculo se encontra em Êxodo 25, 23 a 24. Nos tempos antigos, essa mesa ficava no lugar santo, não longe do lugar especial que era a habitação de Deus, que era o santo dos santos. O pão da propiciação era disposto sobre a mesa em 2 fileiras e representava pães das 12 tribos de Israel e simbolizava comunhão constante do povo com o seu Deus. Olha só o que Jesus faz com a ceia. Hoje é dia de ceia. Daqui a 20 minutos você vai estar ceando. Daqui a 20 minutos eu peço você que pense: como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com o povo de Deus? Meus irmãos, os israelitas eram convidados à sua mesa, e isso era sábado após sábado após sábado. Trocava o turno, os sacerdotes recolhiam aqueles pães, os sacerdotes eram habilitados a comer daqueles pães. Mas Davi, por que Davi não morreu? Por que Davi não foi censurado por algum sacerdote que estava lá? Sabe por quê? Porque Davi estava suprindo a necessidade dele, humano, e de seus companheiros. Mas não é só isso. Tem algo mais teológico. Sabe por que Davi não foi censurado? Sabe por que Davi não morreu? Sabe por que Davi não teve uma maldição? Sabe por que Davi foi justificado diante de Deus e dos sacerdotes ali? Porque Jesus faria isso anos e anos e anos depois. E Davi é um pré-modelo de Cristo, é um pré-tipo de Cristo. Todos nós sabemos isso. Mas sabe por quê? Porque nós precisamos, com gratidão, suprir as necessidades uns dos outros. Os israelitas sabiam bem disso. Cada sábado o pão velho era trocado por um pão fresco. Receba aí pão fresco do Senhor nessa noite. 1 Samuel capítulo 21 versículo 6 fala sobre essa história que eu acabei de falar. Os pães que eram retidos, esses eram comidos pelos sacerdotes. Era para Arão, seus filhos, ou seja, para os sacerdotes, eram para Arão. Definitivamente não para qualquer pessoa. Levítico 24:9. Todavia, quando o faminto Davi entrou na casa de Deus, no átrio do santuário, lugar nobre, em que era o sacrário, onde se aguardava a arca, foi desse pão consagrado que ele comeu. 1 Samuel 21, de 1 a 6. E ele tomou e repartiu aos seus companheiros igualmente, e todos comeram. O ponto é esse, irmãos. Se Davi tivesse o direito de ignorar uma provisão cerimonial divinamente ordenada, diante da necessidade que demandava, que era fome, então não teria o excelso antitipo Davi projetado o que Jesus faria nessa passagem. O direito em condições semelhantes de necessidade, de passar por alto regulamento sabático, totalmente justificado, e pela invenção humana. Nós queremos justificar muitas coisas, inventando coisas, dizendo está na Bíblia. Há muitas lendas que a gente diz está na Bíblia,
E você vai me mostra o endereço, leia para mim, porque para que eu possa entender. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia onde? Invenção humana. Eles lhe disse, Senhor, no versículo de número 5, ele disse, ser o homem, o Senhor do sábado. O que significa isso para nós, visto que toda a autoridade foi dada ao Filho? E como o Pai, em que o Pai se deleita, e que fora pelo Pai enviado ao mundo, aquele a quem enviou é evidentemente aquele que tem toda a autoridade. Então o Senhor Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, Ele é o Senhor de tudo. Eu não quero nem colocar o sábado, porque aqui está colocado a questão do sábado. Mas Ele é o Senhor de tudo. Ele estabeleceu esses princípios que regem para todos nós. Lucas capítulo 5, 24. Diz assim, ó, está bem perto da gente, é só voltar a página. Mas para que saibais que o Filho do Homem, olha lá, a expressão Filho do Homem. E quando a gente estudou Cristologia aqui na igreja, nós estudamos bem essa questão do que significa Filho do Homem. Todo poder na terra e nos céus. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Ele tem autoridade. Meus queridos irmãos, quando passamos pela confissão de fé, nós entendemos que de Cristo mediador, no capítulo de número 8 de Cristo mediador, diz lá, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou ao cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana. Veja, nosso texto foi conduzido para que você, através de Jesus, entendesse que Cristo não precisava comer, se Ele quisesse, mas Ele 100% humano, na sua natureza divina, tomou sobre si a nossa natureza, a nossa necessidade. Irmãos, qual é a tua necessidade nessa noite? Qual é a tua fome? Você entrou aqui hoje, nessa noite, e você precisa entender que há um vazio na sua alma, que há uma fome no seu ser que precisa ser alimentado pelo Senhor. João capítulo 1, versículo 1, 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus levou sobre si a nossa dor, a nossa humanidade. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. E Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quer saber de uma coisa? A nossa necessidade, o Senhor conhece, e Ele quer nos suprir. Sabe de uma coisa? Você não pode perder tempo. Para o benefício da igreja, para o benefício da sua vida, você tem que aproveitar o seu tempo, a sua existência, a sua energia, os anos que o Senhor está te dando. Aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã. Supre a necessidade das outras pessoas. Mas pastor, é só de comida? Não é só de comida, nem só de pão, mas de toda que procede. É esse alimento. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Mas Tiago conta essa história também. Se alguém tiver com a barriguinha vazia, leve o pão. Leve o pão. Ajude. Deus tem te dado tanta fartura, meus irmãos. Eu acredito que todos nós, hoje, tomamos o nosso café, almoçamos e vamos jantar. Alguns vão jantar, eu vou jantar ainda. A Bíblia diz que jamais viu um justo ou a sua descendência. Agradeça a Deus pela alimentação que você tem. Deus é bom. Mas você viu o relatório da ONU? Quantas e quantas pessoas não têm o que comer? Não tem o pão vivo,
Não tem um alimento transformador, restaurador, e nem o pão cotidiano. Como usar o tempo em benefício da edificação da igreja? Naquele certo sábado, enquanto ele passava pelos campos, ou veio passando um processo progressivo, os discípulos estavam apanhando cereais. O que havia? Havia fome. Muita fome. Sim, havia fome. Mas era sábado. Diz os fariseus, isso era uma abominação, matar fome no sábado. A igreja precisa sair para matar, suprir a grande necessidade da humanidade, a fome, não só de alimento, mas da palavra de Deus. Assim estaremos usando o tempo em benefício da edificação da igreja. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si toda a humanidade, toda a forma humana. Que mais essa passagem nos ensina? Gostaria que você escrevesse no seu boletim aí agora, em grego, Kyrios. Escreva Kyrios. K-U-P-R-I-O-S. Escreva bem grande. Senhor. Eu tenho que aprender isso. Ele é o Senhor do sábado. Isto é, do tempo. Quando a fome aperta, nós devemos servir o Senhor do tempo. A nossa igreja não pode perder o timing, o tempo. É preciso sermos frutos que suprirão a fome espiritual de muitos. Você está preparado? Ao final do sermão vimos diretrizes que podem nos ajudar. Jesus é o nosso maior exemplo. Somos chamados para remir o tempo e não podemos parar. Avante, igreja. Amém? Avante, irmãos. Os campos estão brancos. Nós precisamos de trabalhadores. Enquanto os fariseus acusavam os discípulos de profanarem o sábado, Jesus estava ali: coma, supra a sua necessidade, porque além do cereal, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Hoje, qual o aspecto fundamental do sermão para a sua vida? Já fechando. Eu gostaria de sugerir um ponto fundamental dessa passagem. Jesus é o verdadeiro e eterno Deus, igual em substância do Pai, igual ao Deus Todo-Poderoso. Nunca será o dia, meus irmãos, mas o Senhor do tempo. Devagarinho para você. Nunca será a tua preocupação. Nunca será o remédio, nunca será o médico, nunca será a provação, nunca será a tribulação, nunca será a falta de tudo, ó vida, ó azar, nunca será o time, o dia, mas sempre será quem? O Senhor. Hoje pode ser um novo dia na sua vida, uma nova noite na sua vida. Como você está gerenciando o tempo de Deus em sua vida? O tempo de Deus em sua vida. Não é o seu tempo gastado para você, porque nós estamos envelhecendo. A fome? Alguém está com fome nessa noite? Eu tenho um suprimento para você. Fecha os seus olhos.